Você começou essa quaresma e pensou assim, eu não vou conseguir, eu sou muito fraco, é muito difícil. Você tem uma palavra poderosíssima para te entregar. Você não precisa ser forte para começar. Isso mesmo, você não precisa ser forte para começar. Essa palavra de hoje vai te dar uma instrução poderosa, gerar transformação profunda na sua vida. Vamos junto para a palavra de força e coragem? Mas antes eu te peço, dá um like no vídeo, teu like fortalece muito. Você que não está inscrito, se inscreve no canal, clica no sino, clica na mensagem todas para não perder nada. Venha na seta de compartilhar e envie agora para o maior número de vidas que você puder alcançar. E vamos juntos para a palavra de força e coragem? Você não precisa ser forte para começar. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que a minha força se manifesta. Palavra do Senhor, graças a Deus. Talvez hoje tenha sido o primeiro dia em que você pensou seriamente, será que eu vou conseguir esses 45 dias? Eu não vou conseguir viver isso. Talvez você até quer mudar, mas você entende o chamado e olha para si e diz assim, mas eu me conheço, sei das minhas fraquezas, sei que muitas vezes eu não coloco para frente. Você já até tentou antes, já começou e parou. Quem aqui já começou em outros momentos na sua vida ou em outras quaresmas e parou? Já prometeu, vou mudar isso, vou fazer essa travessia e voltou atrás. Me diz aqui nos comentários, quem já fez exatamente isso? E aí, cuidado, porque talvez agora venha um pensamento muito perigoso. Essa quaresma não é para mim. E eu te digo, é para você sim. Muitos até podem pensar isso. Cuidado com essa tentação, essa quaresma não é para mim. Mas é exatamente aqui que Deus começa a agir. Ei, é aqui que Deus começa a agir. Porque Deus não inicia a conversão pela sua capacidade. Não. Ele começa pela sua fraqueza. E essa palavra hoje é poderosíssima. Deus não inicia a conversão pela sua capacidade. Ele inicia, ele começa pela sua fraqueza. Por isso que a palavra diz, basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que a minha força se manifesta. Meu irmão, primeiro ponto de hoje, o erro de esperar estar pronto. Eu já vi tantas pessoas boas cometerem esse erro. Muita gente adia a mudança esperando se sentir forte. E não é assim que funciona. Quando eu estiver melhor, eu me confesso. Não. É agora mesmo que você precisa fazer isso. Quando eu estiver mais organizado, eu começo a fazer. Eu começo a resolver isso. Eu começo a rezar, né? Quando eu tiver mais tempo, eu começo a fazer a quaresma. Não, você tem que começar a quaresma agora, mesmo sem tempo. Quando eu estiver decidido, eu mudo. Não, isso nunca vai acontecer. Isso vai virar só o motivo de você sempre adiar. O erro de esperar sempre estar pronto. Nunca você vai estar pronto. Nunca você vai estar pronto. Se dependesse da sua força, você já teria mudado há muito tempo. Sim, há muito tempo você já teria mudado. A conversão nunca começa quando você consegue. Não é porque eu consegui, ela começa quando você decide confiar. Aqui é onde está toda a diferença. Inclusive, se você toma posse dessa palavra, escreva nos comentários, diga assim, eu decido confiar. Escreva aqui embaixo. Eu decido confiar, porque isso é uma decisão. E aí, essa decisão te leva para o segundo ponto de hoje. Deus trabalha exatamente no ponto fraco. Exatamente. Quando ele diz, é na fraqueza que a minha força se manifesta. Gente, essa palavra, isso aqui deve abrir os nossos olhos, humanos e espirituais, né? Porque se Deus está dizendo que é na fraqueza que a força dele se manifesta, Deus não ignora a sua fraqueza. Ele sabe da sua fraqueza. E ele escolhe agir nela. E isso é poderoso demais. Porque o problema não é cair. O problema é maior de tudo, é desistir antes de começar. Tem muita gente que desiste antes de começar. Tem gente que desiste já nos primeiros dias da quaresma. Não, meu irmão. Talvez você esteja olhando para a travessia que você escolheu e quem chegou aqui no primeiro dia, eu falei, escolha qual é a travessia que você vai fazer na quaresma e escreva. Quem aqui escreveu e colocou na Bíblia? Coloca aqui nos comentários quem escreveu a travessia e colocou na Bíblia. E talvez você olhe e diz assim, mas eu não consigo abandonar isso. Não consigo deixar esse vício, não consigo deixar isso
De fato, sozinho você não pode. Sozinho você não consegue e eu também não consigo. Sozinho nós não conseguimos. Mas Deus não pediu que você atravessasse sozinho, não. A graça não vem depois da mudança. Pega essa palavra poderosa. A graça não vem depois da mudança. A graça vem para permitir a mudança. Essa palavra aqui muda tudo. Depois da mudança vai vir a graça. Não, a graça vem para permitir que a tua mudança aconteça. Por isso que ele diz, basta-te a minha graça. Diga assim, escreva nos comentários. Eu quero a graça de Deus. Eu estou abaixo da graça de Deus. E quando nós nos colocamos assim, vem um terceiro ponto. A travessia, ela começa pequeno. Interessante, porque a gente pensa assim, que a nossa mudança vai ser de uma vez, toda, gigante. Não. Na palavra de Deus, quando nós vemos na Bíblia, Deus não abriu o mar antes do povo caminhar. Não foi assim que aconteceu. Às vezes a gente quer isso. Abre o mar, Senhor, que eu caminho. Foi o contrário. O povo precisou dar o primeiro passo. O povo precisou caminhar. Quando o povo caminhou em direção ao mar, o mar se abriu. Não é o mar se abriu e aí depois o povo começou a caminhar. Esse é o movimento nosso. Dê o passo. Eu costumo dizer essa frase. Dê o passo que Deus dá o jeito. E o que significa? Que você não precisa resolver tudo hoje. Ei, você não precisa resolver tudo hoje. Você precisa dar o primeiro passo. E que seja real. Não apenas na vontade, não apenas na palavra. Não, não. Você precisa dar o primeiro passo. Vou dar um exemplo. Você precisa... Qual é o primeiro passo? Marcar aquela confissão. Eu preciso confessar, preciso me reconciliar. Estou na quaresma. Primeiro passo, marquei a confissão. Tem aí aquela reconciliação, aquele perdão, aquela mágoa, pedir perdão ou liberar perdão. Esse é o primeiro passo. Cortar uma ocasião de pecado. Eu dizia exatamente a um casal. Eu disse, olha, o adultério ele não acontece quando você se deita na cama com outra pessoa. Ele não começa aí não, ele começa quando, presta atenção nisso, ele começa quando você começa no elogio naquela colega de trabalho, aquele colega de trabalho, elogiando a beleza, o cabelo, o perfume, todas essas coisas. É aí que começa, ou seja, é sempre no primeiro passo que começam as grandes coisas boas e ruins. Então, cortar aquela ocasião de pecado, aquela conversa tola, aquele ambiente, aquelas pessoas, sabe? Retomar a vida de oração, a rotina espiritual. Você que está aqui, de fato, viver a rotina espiritual que nós estamos propondo aqui para essa quaresma, ao acordar, a palavra de força e coragem, meio-dia, o texto de São Miguel Arcanjo, 18 horas, a campanha de oração da quaresma, às 20 horas, a noite de adoração, o Santíssimo, o texto do Sagrado Coração de Jesus. Então, isso é muito forte, retomar de verdade, porque a graça encontra você no movimento. Guarde essa palavra. A graça te encontra no movimento. E você não precisa fazer tudo. Dê o primeiro passo. Só o primeiro passo. E talvez hoje você já tenha até escolhido a sua travessia. O que eu preciso atravessar? Quem não escolheu, eu preciso escolher e escrever nos comentários. Escrever nos comentários não, escrever num papel e colocar na sua Bíblia, né? Qual é a travessia que você vai fazer durante essa quaresma? E talvez você já saiba qual é, já escolheu qual é a travessia, mas está com medo ainda. E quem não escolheu precisa escolher. Você precisa saber o que eu vou atravessar, qual é a travessia que eu vou fazer durante essa quaresma. E hoje, não prometa assim, Senhor, eu não vou falhar de jeito nenhum. Não, prometa a Deus apenas isso. Hoje eu começo. Hoje é dia de novos começos. Escreva, hoje eu começo. Escreva nos comentários, diga isso. Hoje eu começo. Prometa apenas isso diante de Deus. Senhor, nunca mais faço isso, nunca mais faço aquilo. Não, vamos fazer hoje. Hoje eu começo, hoje eu rompo, hoje eu faço isso. Somente hoje. Porque a quaresma não é o caminho ou a caminhada dos perfeitos. Tem muita gente que pensa, não, quem está fazendo a quaresma são os perfeitos. Pelo contrário, é a caminhada dos que decidiram não fugir mais. Dos que decidiram começar. A quaresma é a caminhada dos que decidiram não fugir mais. Começar um tempo novo, começar a travessia,
começar o avanço, porque senão você vai ficar a sua vida inteira. Eu preciso fazer essa mudança. Quando vai acontecer? Nunca. Você vai se acostumando. Eu preciso resolver esse problema financeiro. Quando você vai resolver? Nunca. Mas eu preciso fazer, não é só saber que você precisa, amado. É você dar o primeiro passo para que você resolva esse problema financeiro. Dar o primeiro passo para resolver, reconciliar o seu casamento. Dar o primeiro passo para começar uma vida de oração. Dar o primeiro passo para liberar um perdão. Dar o primeiro passo, sabe? Em tudo. Deus não, escute bem, Deus não está esperando você ser forte para te ajudar. Não. Ele está esperando você confiar para começar. Eu pedi até que você dissesse, quem não disse, quem não escreveu, diga, eu confio. Porque eu preciso confiar para começar. Ele não está esperando que você seja, quando eu ficar forte, Geraldo, eu vou fazer. Não, a sua fraqueza não impede a travessia. Guarde essa palavra e nunca esqueça, a sua fraqueza não impede a travessia. Ela pode ser, inclusive, exatamente o lugar onde Deus vai agir poderosamente, como diz a palavra, pois é na fraqueza que a minha força se manifesta plenamente. E eu quero rezar por você agora. Coloque nesse momento as tuas fraquezas, as tuas limitações, o que você não consegue, os pensamentos de desistência. Apresente agora. Senhor nosso Deus, nós te apresentamos cada um destes filhos. Este filho, esta filha que aqui está. E que nesse momento até duvida, se sente fraco. Nós te apresentamos as nossas fraquezas, para que se cumpra assim como diz a palavra. Para que a tua força se manifeste aqui na nossa fraqueza, na nossa limitação, na nossa incapacidade. Senhor, dá-nos a graça de irmos além. Dá-nos a graça de fazermos essa travessia. Dá-nos a graça de começarmos um avanço poderoso em nossas vidas. E te pedimos pela intercessão do São Miguel Arcanjo, nos conduz e não permita que nós possamos desistir, mas que possamos viver essa quaresma com intensidade e com fidelidade. E que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escreve agora. Amém. Eu tomo posse. Atenção, família. 12:00 em ponto. Estaremos de volta. Faz o seguinte, dá um like no vídeo. Todo mundo, dá o like. Vai fortalecer. Quem não está inscrito, se inscreve. Clica no sino e na mensagem todas. Vê na seta de compartilhar. Mande essa palavra para quem você sabe que precisa. Tem pessoas que precisam muito receber essa palavra. Compartilhe, ilumine, abençoe vidas. 12:00 estaremos de volta para rezarmos o poderosíssimo texto São Miguel Arcanjo contra os males. Eu espero você. Amo vocês, família. Tamo junto na batalha. Até o céu. Força e coragem.